Você sabia que a história de Jó é uma das mais profundas e desafiadoras da Bíblia? Imagine perder tudo: sua riqueza, sua saúde, seus filhos e amigos, tudo em um único golpe. Jó enfrentou o sofrimento de uma maneira que poucos conseguiram. Mas o que mais impressiona é a sua fé, que se manteve inabalável diante de tantas adversidades. Neste vídeo, vamos descobrir como Jó se tornou um exemplo de fé, resistência e confiança em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Prepare-se para mergulhar na jornada de um homem que, mesmo no auge do sofrimento, nunca perdeu sua esperança. A história de Jó começa de uma maneira que parece quase irreal. Ele era um homem próspero, justo e respeitado, com uma vida aparentemente perfeita. Mas em um momento, tudo isso desmorona. Ele perde sua fortuna, seus filhos e até sua saúde. O que parecia ser uma vida abençoada, de repente, se transforma em um pesadelo. Mas o que torna essa história ainda mais impactante não é apenas o sofrimento de Jó, mas sua atitude diante disso. Mesmo em meio ao caos, ele questiona, mas não nega sua fé em Deus. Vamos explorar como Jó lidou com o sofrimento e como sua história é uma lição de confiança em Deus, mesmo quando tudo parece ir contra nós. A história de Jó é uma das mais profundas e emocionantes da Bíblia, desafiando nossa compreensão sobre o sofrimento humano e o propósito divino. Quando olhamos para as dificuldades que enfrentamos em nossas vidas, muitas vezes, a primeira reação é tentar encontrar uma razão imediata para o que estamos passando. É natural buscarmos uma explicação lógica, como se cada evento ruim em nossa vida fosse uma punição direta por algo que fizemos de errado. Mas a história de Jó nos ensina algo bem diferente e muito mais complexo. Jó, um homem considerado justo e íntegro, foi subitamente lançado em um abismo de sofrimento, onde perdeu tudo o que tinha: sua saúde, seus bens, seus filhos. À primeira vista, parece uma narrativa de punição divina, um castigo para algum pecado oculto. Mas a Bíblia deixa claro que Jó não estava sendo punido. De fato, ele era descrito como um homem temente a Deus, que andava retamente diante de sua presença. Ele não era um pecador buscando redenção, mas um homem que já estava vivendo uma vida de retidão, um exemplo de fé e obediência a Deus. Então, a questão central que surge é: por que Deus permitiria que um homem justo passasse por algo tão devastador? É nesse ponto que a história de Jó se torna um grande desafio para todos nós. Jó não estava sendo castigado, mas estava sendo colocado à prova. Isso não significa que Deus esteja desejando que seus filhos sofram, mas sim que Ele, em sua soberania, permitiu que Jó passasse por esse sofrimento para revelar algo maior não só a Jó, mas a todos nós, que ao longo dos séculos viriam a ler sua história. O sofrimento de Jó não foi uma questão de vingança, mas um testamento da confiança que Deus tinha nele. Deus sabia que, apesar de tudo o que aconteceria, Jó continuaria sendo fiel. É crucial entender que, para Deus, o sofrimento humano muitas vezes tem uma finalidade maior que nossa compreensão imediata pode alcançar. No caso de Jó, o sofrimento serviu para testar a sua fé e lealdade, mas também para revelar ao mundo que é possível manter a confiança em Deus, mesmo quando todas as circunstâncias parecem desmoronar. Não é uma vingança que Deus aplica sobre ele, mas um processo de refinamento espiritual. O que Deus faz é permitir que Jó passe por uma série de dificuldades extremas, não para destruí-lo, mas para purificar sua fé e fortalecê-lo para o que viria em seguida. Em um dos momentos mais intensos da história, vemos que a esposa de Jó, que também estava sofrendo junto com ele, lhe diz: "Amaldiçoe a Deus e morra." Ela sugere que, diante de tanto sofrimento, Jó abandonasse sua fé, uma atitude que, de certa forma, é compreensível. Mas Jó, em sua dor imensa, responde com uma profunda reflexão: receberemos o bem de Deus e não o mal? Ele questiona sim, mas não abandona sua confiança em Deus. E isso por si só é uma poderosa mensagem. Jó está em um ponto de sofrimento tão extremo que até questiona a Deus, mas ele não perde a fé. Ao contrário, ele permanece firme, acreditando que há um propósito maior, que vai além do que ele pode entender no momento.
A verdadeira lição aqui é que o sofrimento, mesmo que pareça injusto ou desnecessário, pode ser uma forma de Deus nos refinar. Ele não está distante ou desinteressado de nosso sofrimento, mas está permitindo que passemos por ele para nos ensinar algo profundo sobre nós mesmos e sobre ele. Jó não perdeu sua fé, não porque entendeu completamente o sofrimento, mas porque confiava no caráter de Deus, mesmo sem explicações claras. Isso é o que a história de Jó nos ensina sobre perseverança e fidelidade. Jó foi colocado à prova, e ele resistiu, mesmo sem ter as respostas que buscava. O sofrimento que ele enfrentou não foi uma punição de Deus, mas um processo de refinamento que o preparou para algo maior. Isso nos leva a refletir sobre como lidamos com o sofrimento em nossas próprias vidas. Quando estamos passando por dificuldades, temos a tendência de olhar para Deus e perguntar: por que eu? Mas a história de Jó nos convida a olhar para ele de uma maneira diferente, como aquele que permite o sofrimento, mas que também tem um plano maior para a nossa vida, um plano que muitas vezes só podemos entender no futuro. No caso de Jó, ele não tinha ideia do que Deus estava fazendo nos bastidores. Ele não sabia que suas ações estavam sendo observadas por Satanás e que sua fé estava sendo posta à prova em uma disputa espiritual. Ele não tinha conhecimento de que sua resistência se tornaria um exemplo para milhões de pessoas ao longo dos séculos, servindo como um modelo de fé inabalável em tempos de crise. Mas Deus sabia, e Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo, porque ele sabia que Jó estava à altura do desafio. Este aspecto do sofrimento não é algo que possamos facilmente aceitar ou compreender, mas a história de Jó nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não vemos a razão para o sofrimento. O sofrimento de Jó não foi uma vingança, mas uma oportunidade de refinamento, uma chance de mostrar ao mundo que é possível manter a fé em um Deus soberano, mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Essa compreensão do sofrimento como algo que pode ser usado por Deus para um bem maior é um conceito difícil de abraçar, mas é o cerne da história de Jó. Ele não era um homem perfeito, mas ele era um homem que, apesar de suas lutas e questionamentos, nunca abandonou a fé. Essa confiança inabalável, mesmo nas horas mais sombrias, é o que o torna um exemplo imortal para todos nós. Agora, enquanto refletimos sobre a vida de Jó, é importante lembrar que em nossas próprias vidas, o sofrimento pode não ser uma punição, mas uma oportunidade para crescermos espiritualmente. Deus não promete uma vida sem dificuldades, mas promete estar conosco em cada um de nossos momentos de dor. Como Jó, podemos encontrar força e esperança em nossa fé, mesmo quando não entendemos o motivo de nossas lutas. E ao fazer isso, podemos, assim como Jó, experimentar uma recompensa de fé que vai além do que podemos imaginar. Após uma longa jornada de sofrimento, questionamentos e diálogos com seus amigos, finalmente chega o momento em que Deus se manifesta a Jó. Porém, a resposta divina não é o que se poderia esperar de alguém que está sofrendo tanto. Deus não oferece uma explicação simples sobre o sofrimento que Jó estava enfrentando. Nem mesmo diz a razão de tudo aquilo. Ao contrário, ele se revela a Jó de uma maneira majestosa e poderosa em um episódio que é um dos mais profundos e desafiadores da Bíblia. Deus aparece a Jó, não de uma forma suave ou reconfortante, mas no meio de uma tempestade furiosa, um símbolo do seu poder absoluto. A tempestade não é apenas uma manifestação da natureza, ela representa o próprio poder de Deus, algo que transcende a compreensão humana. E o que Deus diz a Jó é surpreendente. Onde estavas quando eu fundava a terra? Dize-me se tens entendimento. Com essas palavras, Deus desafia Jó, e com isso todos nós, a refletirmos sobre o nosso lugar no vasto plano divino. É importante notar que Deus não está sendo arrogante ou punitivo ao fazer essas perguntas. Ele está, de uma forma misteriosa, chamando a atenção de Jó para a grandiosidade do universo e o seu próprio papel como Criador. Deus está lembrando a Jó e a nós que nossa compreensão é limitada. Não podemos entender completamente os caminhos de Deus. Nem sempre seremos capazes de explicar o sofrimento que enfrentamos.
Isso não significa que Deus é indiferente ou distante de nossa dor, mas que Ele, sendo infinito, tem uma visão muito maior e mais abrangente do que a nossa. Ao questionar Jó sobre o seu entendimento sobre a criação, Deus não está apenas pedindo que ele reconheça a complexidade do universo. Ele está, na verdade, convidando Jó a se lembrar de sua posição diante de Deus, o Criador de tudo. A resposta de Deus não é uma justificativa para o sofrimento de Jó, mas uma lembrança de que ele é soberano e que muitas vezes os mistérios de sua vontade estão além de nossa capacidade de entendimento. Deus questiona Jó para que ele reconheça que o sofrimento, embora difícil de compreender, é uma parte do plano divino, um plano que transcende as circunstâncias imediatas da vida humana. Deus continua a revelar a Jó sua imensa sabedoria e poder, perguntando-lhe sobre os elementos da criação. Quem fixou as medidas dela, se o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Com essas perguntas, Deus convida Jó a refletir sobre a vastidão do universo, algo que está além da capacidade humana de controlar ou até mesmo de entender totalmente. Deus está assim lembrando a Jó de que, mesmo no sofrimento, ele está no controle de tudo. A grandiosidade de sua criação é uma prova do seu poder, e é esse poder que ele exerce sobre toda a existência. Jó, que até aquele momento havia questionado intensamente o motivo de seu sofrimento, agora se vê diante de um Deus, cuja magnitude e sabedoria são incomparáveis. Ao ser confrontado por Deus, Jó percebe sua própria limitação. Ele se dá conta de que, como ser humano, não tem a capacidade de compreender os desígnios divinos. Essa revelação é o ponto de virada na história de Jó. Até então, ele estava tentando encontrar uma explicação lógica e humana para o sofrimento. Mas diante da presença de Deus, ele reconhece que o sofrimento é parte de algo maior, algo que está além da compreensão humana. É nesse momento de revelação que Jó responde com humildade. Eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não sabia. Com isso, Jó reconhece que mesmo em sua dor e sofrimento, ele não tinha a visão completa da situação. Ele reconhece a limitação humana diante do infinito poder e sabedoria de Deus. A humildade de Jó diante da grandeza de Deus é um dos aspectos mais poderosos dessa história. Jó não busca mais uma explicação lógica para o seu sofrimento. Ele se rende à soberania divina e aceita que, embora não entenda os motivos, Deus é bom e justo em suas ações. Essa aceitação da soberania de Deus não significa que o sofrimento de Jó tenha sido em vão, mas sim que ele agora entende que sua dor tem um propósito maior, que vai além de sua compreensão. Deus não está punindo Jó, nem ignorando seu sofrimento, mas usando-o para revelar algo mais profundo sobre a fé e confiança. Mesmo sem respostas claras, Jó escolhe confiar em Deus. E ao fazer isso, ele demonstra a verdadeira essência da fé. Confiar em Deus não por causa das bênçãos materiais ou da ausência de sofrimento, mas porque Ele é digno de confiança, independentemente das circunstâncias. A resposta de Deus a Jó é um chamado à humildade, à confiança e à fé inabalável. Jó não recebe uma explicação sobre o sofrimento, mas é desafiado a entender que Deus é soberano e que sua sabedoria ultrapassa a compreensão humana. A história de Jó nos ensina que, mesmo quando não compreendemos os motivos do sofrimento, nossa fé não deve depender de explicações. Devemos confiar em Deus por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele faz por nós. Jó nos mostra que a verdadeira fé é aquela que persiste mesmo sem respostas, porque acredita que Deus tem um plano maior. Após a revelação divina, Jó se arrepende de suas palavras e se humilha diante de Deus, reconhecendo que não tinha o direito de questionar sua vontade. Ele declara: Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa declaração é um ato de rendição total à soberania de Deus, um reconhecimento de que a vontade de Deus é perfeita, mesmo quando não a entendemos. Jó então recebe de volta tudo o que havia perdido, mas com uma bênção ainda maior. Ele é restaurado e abençoado em dobro, mostrando que a fidelidade a Deus, mesmo no sofrimento, tem uma recompensa.
A restauração de Jó não é apenas uma recompensa por sua paciência, mas também uma demonstração de que, em meio ao sofrimento, Deus está trabalhando para o bem daqueles que permanecem fiéis. A história de Jó nos ensina que, embora o sofrimento possa ser incompreensível e doloroso, ele pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual e fortalecimento da fé. Jó não apenas recuperou suas riquezas, mas também alcançou uma compreensão mais profunda de Deus e de sua soberania. Em última análise, a história de Jó nos desafia a refletir sobre nossa própria fé. Quando estamos em momentos de sofrimento, será que conseguimos confiar em Deus da mesma maneira que Jó? Será que podemos acreditar que, mesmo quando não entendemos os motivos, Deus está no controle e tem um plano maior para nossas vidas? A resposta de Deus a Jó é uma lição de humildade, fé e confiança em um plano divino que vai além do que somos capazes de entender. E como Jó, podemos aprender a confiar em Deus, não porque Ele nos deve uma explicação, mas porque Ele é digno de nossa confiança, independentemente das circunstâncias. A história de Jó nos deixa com lições poderosas, que vão além da compreensão do sofrimento humano. A principal delas é a confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Jó perdeu tudo, sua saúde, sua riqueza, sua família, mas mesmo assim, ele nunca deixou de confiar em Deus. Sua jornada nos ensina que, embora o sofrimento seja um mistério, ele não é em vão. Em momentos de dor, podemos ser tentados a questionar Deus ou a dúvida sobre sua bondade. Mas a história de Jó revela que a verdadeira fé não depende das respostas ou das explicações para o sofrimento, mas da confiança no caráter de Deus. Outro aprendizado essencial é a humildade diante de Deus. Jó, após ser confrontado com a grandiosidade do Criador, reconheceu sua própria limitação e se arrependeu por questionar a sabedoria divina. Essa humildade é essencial para quem deseja caminhar com Deus, pois a fé verdadeira nasce da aceitação de que Ele é soberano sobre tudo. Por fim, a restauração de Jó nos lembra que mesmo nas horas mais sombrias, Deus tem o poder de restaurar. Jó foi abençoado em dobro por sua fidelidade, e assim nos é mostrado que, mesmo no sofrimento, Deus está trabalhando em nós para um propósito maior. O que podemos aprender com Jó é que mesmo quando não entendemos o que acontece, podemos confiar que Deus está no controle e que no final Ele trará a restauração, seja nesta vida ou na eternidade. Se você se sentiu tocado pela história de Jó e pelas lições que podemos aprender com sua jornada, deixe o seu like agora mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo impactante como este. E se você quer continuar essa jornada de descobertas, assista ao outro vídeo que está aparecendo na tela agora. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as profundas verdades da Bíblia. Fique com Deus.